Salve, salve! Alunos e alunas do canal Educação, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de Ética e Relações Interpessoais do curso técnico em secretariado Professor Marciano de Brito. Salve, salve! Não se esqueçam que essa é a aula de Ética e Relações Interpessoais. A aula das aulas de ética e relações interpessoais, aula magna, aula Nobel de ética e relações interpessoais. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação e a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve, alegria, alegria. Muitos polos começando a conectar com essa aula. Um abraço carinhoso no início da aula para o polo de Landry Salles. Salve, salve, alegria, alegria. E no decorrer da aula eu vou oferecendo mais alguns abraços, mais alguns bom dia a esses alunos queridos, maravilhosas que me acompanham, mas sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será a nossa temática de hoje? Desenvolvimento e implantação do Código de Conduta. Então, querido aluno, querida aluna, nós estamos numa série de aulas falando sobre o Código de Conduta, Código de Ética. Para o nosso curso, nós iremos utilizar a expressão Código de Conduta como sinônimo de Código de Ética, está bem? Algumas empresas fazem uma diferenciação entre o Código de Ética e o Código de Conduta. No entanto, para nossas aulas, para simplificar, facilitar a compreensão, quando estiver escrito Código de Conduta, entenda Código de Ética e vice-versa. No caso, é o Código de Conduta empresarial. Então, dá uma olhada aqui no nosso primeiro objetivo: demonstrar a importância do Código de Ética para as empresas e possibilitar a compreensão dos seus componentes essenciais. Recordando que hoje vamos abordar a dimensão do planejamento, desenvolvimento e implantação do Código de Conduta numa empresa. Há um processo, esse processo tem que ser participativo, colaborativo, entre diversos setores e colaboradores da empresa, nas diversas funções, nas diversas hierarquias de uma empresa. Toda voz, toda opinião deve ser escutada, porque o Código de Conduta vai abordar a questão do clima organizacional no ambiente de trabalho. E se vai ditar as normas, as regras das relações profissionais no ambiente de trabalho, é recomendável que a empresa escute todos os seus colaboradores. Consulte e escute todos os seus colaboradores. Nossa aula terá 5 partes. Na primeira parte, recordando a aula anterior. Na segunda parte, uma parte muito interessante, faremos uma reflexão entre dever, leis e código de conduta. Vamos abordar esses 3 conceitos e o que eles têm de comum entre eles. O que é um dever, o que é uma lei, o que é um código de conduta. E em seguida, na terceira parte, códigos de conduta, algumas características, desafios
e as etapas de implantação numa empresa. Nossa quarta parte, revisão. Quinta parte, atividades. Professor, eu não serei dono de empresa. Pelo menos inicialmente, não serei o gestor. Por que, professor? Eu devo saber como se desenvolve e implanta um código de conduta empresarial para que você possa colaborar, para que você seja uma referência na sua empresa por ocasião do planejamento e construção do código de conduta, para que eles saibam que você possui conhecimento, para que eles saibam que você é um profissional bem qualificado, tanto em termos de habilidades técnicas, quanto de habilidades interpessoais. Esse conhecimento, o conhecimento dessa aula, será importante para a sua ascensão profissional nas empresas. Abraço carinhoso, meu povo querido de Belém do Piauí. Maravilha, maravilha. Alegria, alegria. Preparados? Então, vem comigo. Vamos inicialmente, enquanto aguardamos alguns polos conectarem, vamos recordar a nossa aula anterior no que diz respeito a alguns itens, algumas atividades. A primeira atividade, ela fala sobre as dimensões da ética empresarial, que foi o assunto, o objeto de conhecimento de nossa aula anterior. São 5 as dimensões da ética empresarial que foram estudadas na aula anterior. Então, o que pede, o que solicita, qual é o comando dessa atividade? Assinale V, verdadeiro, se a alternativa for uma dimensão da ética empresarial, e F, falso, se ela não corresponder a uma dimensão da ética empresarial. Nós temos 7 alternativas. 5 são verdadeiras e 2 são falsas. Vamos recordar juntos. Bom dia, Belém do Piauí, Landry Salles, abraço carinhoso. Vamos responder juntos. Sustentabilidade é uma dimensão da ética empresarial? Sim, nós conversamos na aula anterior sobre responsabilidade ambiental, desenvolvimento sustentável e o conceito de ecoeficiência, fundamentais para uma empresa contemporânea. Verdadeiro. Segundo, tradicionalismo. O tradicionalismo é uma dimensão da ética empresarial? Não. Uma empresa, ela não pode se identificar como uma empresa tradicional no que diz respeito à gestão, processos de gestão, questões éticas. Por que ela não pode se apresentar dessa forma, professor? Porque uma das dimensões da ética empresarial é justamente a inovação, a capacidade de adaptar-se, de reconhecer e acolher as mudanças que ocorrem na sociedade. Uma das mudanças é, por exemplo, a multicultura. Hoje nós encontramos nas sociedades, certo, diversas pessoas, pessoas diferentes com diversas características, tanto no que diz respeito à ideologia política, no que diz respeito à orientação sexual, no que diz respeito à cultura da sua comunidade, à cultura do seu país. Então, há pessoas diferentes, há pessoas diversas, há multiculturas na sociedade. Por isso,
toda empresa deve refletir essas mudanças sociais. Padre Marcos, bom dia. Domingos Mourão, bom dia. Abraço carinhoso, meus queridos e minhas queridas. Bom, vamos agora para o ponto número 4. Aprendizado contínuo. Sim, aprendizado contínuo é uma dimensão da ética empresarial. Toda empresa que busca a inovação, adaptar-se às mudanças sociais e, principalmente, à realidade das novas tecnologias, precisa possibilitar aos seus colaboradores que eles estejam constantemente se atualizando e aperfeiçoando. Barreiras do Piauí, abraço carinhoso, meus queridos, salve, salve, alegria, alegria. Bom, arcaísmo. O arcaísmo não é uma dimensão da ética empresarial. O arcaísmo, ele anda de braços dados com o... Certo, perdão, deixa eu apagar. O arcaísmo, ele anda de braços dados com o tradicionalismo. A empresa não pode ser arcaica, nem pode ser tradicional no que diz respeito ao processo de gestão, ambiente de trabalho e ética empresarial. Deve ser uma empresa inovadora. O arcaísmo é um princípio contrário às dimensões da ética empresarial. Sétimo item, governança corporativa. Verdadeiro. A governança corporativa é uma dimensão da ética empresarial. Cauane Araújo, abraço carinhoso, salve, salve. Barreiros do Piauí, Alvorada do Gurgueia, Escola Agrícola do Denox, salve, salve. Alegria, alegria. Aqui temos a sequência, acertamos. Para você que acertou, eu não posso dar outra nota que não seja aquele 10 com louvor. Alegria, alegria. Parabéns. Pode comemorar. Vem comigo, seguindo adiante. Olha só. Esse item, ele tem o seguinte comando. Qual dimensão da ética empresarial foi definida acima? Então, eu vou ler essa definição, o texto do item, e ele corresponde a um conceito de uma dimensão da ética empresarial. Vamos tentar descobrir. É o conjunto sistêmico de processos, práticas e normas que regulam uma empresa com o objetivo de garantir a ética, transparência e gestão. Seria essa dimensão, definida acima, o respeito à multicultura, o aprendizado contínuo, a inovação ou a governança corporativa? Pode colocar a resposta no chat se você souber. Turma, se é um conjunto sistêmico de, olha só, processos, práticas e normas que regulam, nós estamos aqui falando de gestão. Estamos falando sobre gestão de uma empresa, que, dentre as 5 dimensões da ética empresarial, está contida na dimensão da governança corporativa. Olha só, garantir a ética, transparência e gestão. Então, a resposta só pode ser a letra D, governança corporativa. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Dom Inocêncio, abraço carinhoso. Vamos verificar essa sua solicitação. Alvorada do Gurgueia, Barreiros do Piauí,
Belém do Piauí, Betânia do Piauí, Dom Inocêncio, Domingos Mourão, Landre Salles, Padre Marcos. Alegria, alegria, bom dia! Terceiro item. O comando é o seguinte: qual dimensão da ética empresarial foi descrita acima? O mesmo comando do item anterior. O texto é esse. Esse texto é o conceito de uma dimensão da ética empresarial. Vamos ler juntos e responder juntos. Modelo de gestão capaz de fomentar, ou seja, incentivar. Incentivar o quê? A produção de modo sustentável. Opa, que a resposta surgiu de imediato. Minimizando o quê? Minimizando as agressões ao meio ambiente, sem comprometer as gerações futuras. É o conceito do respeito à multicultura, da sustentabilidade, da inovação ou da governança corporativa. Vitor Pereira, abraço carinhoso, meu querido. Belém do Piauí colocou letra B. Seduc, bom dia. Salve, salve, alegria. Bom dia. Abraço carinhoso a todo o povo da Seduc. Vitor Pereira, bom dia, meu querido. Bom, Belém do Piauí colocou letra B. Afirma que é o conceito, é a definição de sustentabilidade. E eu não posso deixar de concordar. Belém do Piauí, abraço carinhoso, vocês estão corretos. Resposta exata, sustentabilidade. Bom dia, Betânia do Piauí, na ativa, gostei. Na ativa, muito bem. Sustentabilidade é exatamente isso. Você produzir, uma empresa tem que produzir, mas produzir de tal modo que as agressões ao meio ambiente sejam minimizadas e que não haja um comprometimento do planeta às gerações futuras. Por exemplo, nós não podemos desmatar a Amazônia porque esse planeta não é nosso, não é meu, não é seu, não é do presidente, não é do deputado, não é do senador, não é de um grande latifundiário. Esse planeta é das gerações futuras, das próximas gerações. Nós apenas tomamos emprestado o planeta das gerações futuras e temos a obrigação de entregá-lo inteiro às próximas gerações. Esse é o conceito de sustentabilidade. Saber que o planeta atual não é nosso, ele é de quem vem após a nossa geração. Para você que acertou, aquele 10 com louvor! Alegria, alegria! Pode comemorar! Vem comigo, querido aluno! Vem comigo, querida aluna! Dentre as dimensões da ética empresarial, nós temos a governança corporativa. A governança corporativa, ela possui 4 princípios. O comando do item diz o seguinte: não é um princípio da governança corporativa. Professor, o que é um princípio? Recordem das nossas aulas iniciais sobre ética. Princípio é uma regra que regula, que serve de orientação, que serve como
parâmetro para as ações. Então, olha só. Nós temos aqui 5 alternativas. Uma delas não corresponde ao que seja o princípio da governança corporativa, aos princípios. Uma delas não pertence ao conjunto dos princípios da governança corporativa. Olha só, Padre Marcos afirma que é a letra C. O assédio moral não é um princípio da governança corporativa. Professor, o que é o assédio moral? O assédio moral é quando o gestor, numa linguagem bem simples, para vocês compreenderem, o gestor, ele persegue o colaborador. Ele faz de tudo para que o colaborador se sinta mal. Então, por exemplo, vamos supor que eu trabalho numa empresa e falta meia hora para o expediente acabar e o meu chefe, o gestor, chega até a mim e diz: Marciano, eu preciso de tal relatório com tantas páginas daqui a 15 minutos. Eu não tenho tempo suficiente para fazer um relatório com essas características em tão pouco tempo. Então, o gestor ele fala assim para mim: você é um incompetente. Eu errei em contratá-lo. Você é muito fraco. No dia seguinte, quando eu chego na empresa, o gestor ele vai até a minha sala e diz: olha, eu preciso agora mesmo que você faça um levantamento sobre tal lista de fornecedores. E eu, enquanto vou fazendo, ele vai observando o trabalho. Aqui está errado. Esse aqui está errado. Cadê a numeração das páginas? Cadê isso? Cadê aquilo? Olha, você é muito fraco. Essa violência emocional que é feita contra o colaborador é o que nós chamamos de assédio moral. Ele pode resultar, por exemplo, numa síndrome de Burnout. A pessoa começa a sentir-se mal no ambiente de trabalho, ela tem tonturas, ela tem mal-estar, algumas vezes ela chega a ter algumas relações fisiológicas, como o vômito. Em casa, à noite, só o fato dela saber que no dia seguinte estará no trabalho, naquele ambiente pesado, com aquele chefe que a persegue, ela se sente mal, não dorme bem, pode ter inclusive reações como tremedeira, dor de cabeça, dores no corpo. O assédio moral, ele não é um princípio da governança corporativa. Padre Marcos está correto, Fartura do Piauí também está correta, Belém do Piauí também está correta. O assédio moral é algo que deve ser evitado nas empresas. Os gestores precisam ter uma relação, evidentemente, de hierarquia com os colaboradores, mas saberem também quais são os limites do poder. Por isso, a resposta certa não é um princípio da governança corporativa, é a letra C. Parabéns, Fartura do Piauí. Parabéns, Padre Marcos. Parabéns, Belém do Piauí. Vocês que acertaram, eu dou aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode comemorar. Querido aluno, querida aluna, Código de Conduta Empresarial, considerações iniciais, mas antes, a lista de polos que está conectada em nossa aula não para, cresce, vou citar alguns: Alvorada do Gurgueia, abraço carinhoso, Barreiras do Piauí, Belém do Piauí, Betânia do Piauí, Cabeceiras, bom dia, Dom Inocêncio, Domingos Mourão, Fartura do Piauí, Isaías Coelho, Landre Salles, Padre Marcos e meus amigos da Seduc, salve, salve, alegria, alegria, aquele abraço carinhoso. Querido aluno, querida aluna,
algumas considerações iniciais sobre o Código de Conduta Empresarial antes de abordarmos o processo de planejamento, implantação e desenvolvimento. Sabemos por aulas anteriores que o Código de Conduta ou Código de Ética, ele está fundamentado na deontologia. Deontologia é a ciência do dever. É um ramo da filosofia cujo objeto de estudo é o fundamento do dever, normas e obrigações. A deontologia, ela aborda a seguinte questão: o que devemos uns aos outros, mas em termos de ética. Por exemplo, se uma pessoa está passando por necessidade financeira, eu tenho o dever, eu tenho a obrigação de ajudá-la. É sobre isso que reflete a deontologia. Eu devo ajudar uma pessoa que está atravessando uma situação precária em termos financeiros. Eu, enquanto estudante, eu devo ajudar um colega a se sair bem numa prova essa que ele não estudou. É sobre esse dever que nós temos uns com os outros que aborda a deontologia. É uma teoria que fala sobre as escolhas dos indivíduos. A deontologia nos faz pensar sobre o que é moralmente necessário. Eu devo auxiliar uma pessoa que atravessa dificuldades financeiras? Isso é moralmente certo e necessário? Eu devo ajudar um colega em sala de aula a se sair bem na prova de matemática, prova essa que ele não estudou? Isso é moralmente certo e necessário? E também serve para nortear o que realmente deve ser feito. Após uma reflexão, a deontologia vai guiá-lo para a ação correta. É correta a ação de auxiliar um amigo que atravessa uma dificuldade financeira? É uma ação correta auxiliar um colega que não estudou para a prova, auxiliá-lo durante a prova, para que ele não tire uma nota baixa? É uma ação correta? A reflexão deontológica vai nos conduzir para a ação correta em termos éticos. É ético colar numa prova? É ético fornecer uma cola para um colega durante a prova? É ético auxiliar alguém que atravessa uma dificuldade financeira? Pensemos juntos. No mundo do trabalho, a deontologia é o conjunto de princípios. Olha mais uma vez a palavra princípios surgindo. Regras de conduta ou deveres de uma determinada profissão. No mundo do trabalho, a deontologia vai refletir sobre a ética profissional e a ética empresarial. Então vem comigo, olha só. Com relação ao código de conduta, sabemos, por esse slide, que ele vai abordar a dimensão do dever. Como devem ser as relações profissionais numa empresa? O dever
quando é uma reflexão, ele corre o risco de se tornar apenas uma reflexão. Nós precisamos traduzir o dever em termos práticos, que o dever se torne uma conduta. Eu devo auxiliar pessoas em dificuldade financeira? De que forma? O Estado, o governo, ele faz esse trabalho por nós. O Estado, ele faz uma lista dos principais deveres de um cidadão numa sociedade e transforma numa lei. Então, nós temos o dever, digamos assim, o dever é o ideal, o que deve ser feito. Nem todas as pessoas cumprem o seu dever. Por exemplo, você entra no supermercado e há a fila de pequenas compras. Você comprou 2 sabonetes, comprou 1 quilo de batatas e comprou uma escova de dentes. 3 produtos. Você vai, né? Você se direciona-se, caminha até esse caixa de pequenas compras. Porém, ao chegar ao caixa de pequenas compras, você observa que há algumas pessoas à sua frente com carrinhos abarrotados de compras. Com certeza, alguns deles com mais de 20 produtos, que é o limite para um caixa de pequenas compras. O supermercado coloca o cartaz, no máximo 20 produtos. Nós temos o dever de obedecer essa orientação do supermercado. Por quê, professor? Porque dessa forma, as pessoas que compraram poucos produtos, elas podem resolver a sua vida de um modo mais rápido. Mas nem todos cumprem o seu dever. É muito comum, ao chegarmos num supermercado e a fila de pequenas compras conter pessoas com 30 produtos, 40 produtos, um carrinho abarrotado de compras. Por isso, querido aluno, por isso, querida aluna, e aqui o meu abraço carinhoso para o Arnaldo Fontinelli, da Unidade Escolar Francisco Sales Martins, de Castelo do Piauí, e um abraço carinhoso para a turma de Fartura do Piauí, a Giovana, a Gabriele, a Nayara, Kailane, Tainara, Kaique, mandando um abraço, e eu retribuo com um beijo no coração de cada um e cada uma. Por isso, querido aluno, querida aluna, como nem todos cumprem o seu dever moral, o Estado é obrigado a criar leis. Porque se o Estado não criar leis que regulem as relações numa sociedade, tudo vai virar um caos. Se não houvesse leis de trânsito, ninguém respeitaria o semáforo. Moralmente, o motorista saberia que deveria parar o carro quando o sinal estivesse vermelho. Mas, como ele não é obrigado a fazer isso, é apenas um dever moral, com certeza a maioria das pessoas, certo, não obedeceriam às indicações do semáforo. Por isso há um código de trânsito, para que o dever se torne uma lei. E ao se tornar uma lei, se torne uma obrigação. Bom, a lei é um instrumento jurídico que perpassa pelos 3 poderes da República. A lei, ela é votada e aprovada pelo poder legislativo,
O poder legislativo numa república é o poder que cria as leis. Não é o poder executivo que cria as leis. Não é o poder judiciário que cria as leis. A criação de leis é uma atribuição do poder legislativo. Professor, quem são o poder legislativo? Em nível federal, o poder legislativo é o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara de Deputados. No seu estado, o poder legislativo é a Assembleia de Deputados, a Assembleia Legislativa, onde estão os deputados estaduais. Na sua cidade, o poder legislativo é a Câmara Municipal de Vereadores. Então, senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores, eles criam as leis, porém, eles devem obediência à Constituição Federal. Daqui a pouco explicarei. O poder seguinte da República é o poder executivo. O poder executivo, ele executa as leis criadas pelo poder legislativo. Qual é a função do presidente? Aplicar as leis que são criadas pelo poder legislativo e, eventualmente, lançar uma medida provisória, que é uma lei não aprovada pelo Poder Legislativo, mas que possui um prazo de validade. Toda medida provisória, por exemplo, de um presidente, ela deve ser votada pelo Congresso Nacional para que seja aprovada ou não. Ela tem um prazo de validade, geralmente 90 dias, e durante esse tempo o Congresso Nacional vai se reunir e vai discutir. Olha, essa medida provisória do presidente, ela é boa, ela é benéfica ou ela não é boa para o país? Se a maioria achar que ela é boa, benéfica, essa medida será aprovada. Porém, se o Congresso Nacional, senadores e deputados federais concluírem que essa lei não é benéfica para o país, essa medida provisória será reprovada. E o presidente não terá mais como, certo, reeditá-la, ou seja, renovar o seu prazo de validade. Da mesma forma, se uma lei aprovada pelo Legislativo for considerada pelo Executivo uma lei abusiva, uma lei que não é benéfica, o Executivo pode vetar alguns artigos ou solicitar que o Legislativo discuta novamente e vote novamente essa lei. Então, são dois poderes que atuam juntos, o Executivo e o Legislativo, Presidente e Congresso Nacional, Governador e Assembleia Legislativa, Prefeito e Vereadores. Nós temos também um terceiro poder, que é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele julga as leis. Por quê, professor? Porque nós temos uma questão nas leis denominada interpretação. Uma pessoa pode ler uma determinada lei e entender de uma forma, e a outra pessoa entender de outra forma. E elas entram em conflito. Quem vai dizer qual das duas está correta será o Poder Judiciário. Ele vai julgar as leis. Por exemplo, um exemplo bem simples para nós compreendermos essa distinção entre poder legislativo, poder executivo
e poder judiciário. Vamos supor que a Giovana Vitória, de Capitão dos Santos, ela estava dirigindo um carro na sua cidade e atravessou o sinal vermelho. A lei diz que atravessar o sinal vermelho é uma infração grave. Ela terá que pagar uma multa e também ganhará alguns pontos na carteira. Dentro de 2, 3 meses, a multa chega até a casa da Giovana Vitória. Porém, a Giovana Vitória, mesmo sabendo que está errada, porque atravessou o sinal vermelho, ela considera que foi vítima de uma injustiça, porque ela atravessou o sinal vermelho porque estava com a sua mãe passando mal e necessitava levá-la urgentemente a um hospital. Então ela não poderia perder tempo em semáforos, porque cada segundo, cada instante é importante para uma pessoa que está, sentindo-se mal, acometido de uma doença, etc. Então ela teve que atravessar o semáforo para agilizar o atendimento à sua mãe. Então, ela recorre à justiça pedindo a anulação dessa condenação, da multa e dos pontos na carteira. Quem vai julgar se a Giovana tem razão será o Poder Judiciário. O juiz que vai ler o processo, ela vai escutar, o juiz vai escutar a Giovana Vitória, vai escutar aqueles que a acusam de cometer uma infração grave ou gravíssima no trânsito, e ele, ao término do julgamento, vai dizer, olha, apesar dela ter atravessado o sinal vermelho, ela tem razão, então eu vou julgá-la inocente. Ou ele vai agir assim, o juiz. Olha, apesar da sua desculpa, da sua justificativa ser interessante, Giovana Vitória, você colocou outras pessoas em risco ao atravessar o sinal vermelho. Percebe então, querido aluno? Percebe então, querida aluna? Cada poder da República tem a sua importância. Cada poder da República deve ser respeitado. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Dentre esses três poderes, há um que se sobressai, porque é o nosso último recurso, que é o poder judiciário. Quando nós, cidadãos, nós nos sentimos prejudicados, a gente não vai até a Câmara Municipal ou a Assembleia Legislativa ou ao Senado. Ou a gente não procura presidente, governador ou prefeito. Quando nos sentimos prejudicados por alguma questão, a gente recorre ao judiciário. O judiciário é uma importante coluna de apoio para todos os cidadãos e merece um respeito igual ao respeito que é oferecido ao Executivo e ao Legislativo. Obrigado, professora Gardênia Cerqueira. Abraço carinhoso, minha querida. Salve, salve. Percebe então, queridos alunos? Não há poder mais importante que o outro, mas há um poder essencial para nossas vidas, que merece o nosso respeito. É o poder judiciário. Para alguns, é o principal poder da República, porque é aquele a que nós recorremos em nossas questões diárias. Está bem? Muito respeito aos juízes locais, federais e querido aluno, não caia nessa armadilha. Muito respeito ao Supremo Tribunal Federal. Cada ministro do Supremo Tribunal Federal, ele possui a mesma dignidade numa república
do que possui o presidente, por exemplo. Os ministros do STF devem ser respeitados. Eles são um poder importante na República. E eles são uma garantia de que a democracia num país nunca será abalada. Está bem? Vamos continuar. Então, lei, gente. O que é uma lei? Uma lei é um documento escrito, editado por uma autoridade competente, que veicula normas jurídicas. O que é uma norma jurídica? Norma jurídica é o conceito de lei. Olha só. É um imperativo. O que é o imperativo? Verbo imperativo, né? Verbo que manda. Faça, cumpra, obedeça, leia. Então, verbo imperativo é um verbo que comanda, é um comando. É um imperativo de conduta. Toda lei, ela aborda a conduta do ser humano. Uma lei de trânsito, ela vai abordar a conduta do motorista no trânsito. Como ele deve agir, como deve ser sua direção, para que ela seja uma direção que não ofereça risco para outros condutores. É um imperativo de conduta que coage. Aqui é importante. A lei é uma coação. A lei, ela obriga você, é uma obrigação. Ela te obriga. Se há uma lei na sua cidade que lhe diz que não se deve fumar em ambientes fechados, não é uma sugestão. Oh, seria tão bom se você não fumasse aqui nesse ambiente fechado. Oh, eu recomendo que você não fume em ambientes fechados. Não. É um imperativo. Está mandando. E é uma coação, está lhe obrigando. Você não pode fumar em ambientes fechados. Eu não estou sugerindo. Eu estou mandando. A lei é o Estado mandando. E lhe pedindo, e lhe mandando que você se comporte da forma desejada pela lei. Quando a fila de pequenas compras se tornar uma lei, essa fila será respeitada. Enquanto não se tornar uma lei por uma sugestão dos supermercados, sempre haverá pessoas que não cumprirão com essa obrigação moral de respeitar a fila de pequenas compras. A lei é uma coação. Eu estou mandando. Sabe quando sua mãe fala com você? Eu estou mandando. Dessa forma é uma lei. Bom, nós temos uma hierarquia de leis. O que isso quer dizer? Nós temos leis que são mais importantes que as outras. A lei mais importante de um país é a Constituição Federal. O presidente tem que obedecer à Constituição. O legislativo tem que obedecer à Constituição. O judiciário não pode tomar nenhuma decisão que contrarie a Constituição. E todas as leis feitas no seu estado e na sua cidade devem respeitar a Constituição Federal. Por exemplo, nós temos como um princípio da Constituição Federal. Vamos supor, nós temos aqui relacionado aos direitos sociais. Um direito social é o direito ao trabalho. Todo cidadão brasileiro, ele tem direito ao trabalho, ao emprego. É um direito social. Então, a Câmara Municipal na sua cidade, ao criar a lei orgânica do município, ela cria uma lei que diz assim: a cidade de Landry Salles não tem nenhuma obrigação de gerar emprego e renda. Essa lei é inconstitucional. Por quê? Porque é um direito de todos os cidadãos de Landry Salles o trabalho e uma renda com que possa manter a si próprio e sua família.
Percebe? Nenhum estado, nenhum município pode criar uma lei que seja contrária à Constituição. E se criar essa lei, ela será vetada pelo Poder Judiciário. O juiz da sociedade vai dizer, olha, essa lei é inconstitucional e barra a lei. Tá bom? Leis, nós temos também leis ordinárias. Essas leis ordinárias, elas estão vinculadas às leis, aos artigos da Constituição Federal. O que são leis ordinárias? São leis criadas, leis comuns, aprovadas pela maioria dos parlamentares da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Se você abrir o site do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, Câmara dos Deputados e Senado Federal, você vai encontrar a lista de leis ordinárias. Leis comuns, leis simples, que não estão no nível da Constituição Federal. Por exemplo, recentemente foi aprovado a Lei número 14.419, de 20 de julho de 2022, que instituiu o Dia Nacional do Cristão, primeiro domingo do mês de junho. É o Dia Nacional do Cristão. É uma lei comum. Essa lei, ela não pode estar na Constituição Federal. Por quê, professor? Porque o Brasil é um país que garante a liberdade de culto. E não posso obrigar um adepto da Umbanda a celebrar o Dia Nacional do Cristão. Não posso obrigar um adepto do budismo a celebrar o Dia Nacional do Cristão. Então, essa lei é uma lei comum. Ela é válida, certo? Mas não tem o mesmo peso de uma lei, de um artigo da Constituição Federal. Eu não posso chegar num centro de candomblé no primeiro domingo de junho e obrigar as pessoas, olha, hoje é o Dia Nacional do Cristão, se vocês não comemorarem, vocês estarão cometendo um crime. Apesar disso ser sonho de alguns fanáticos religiosos. Jailson, Joaquim, Unidade Escolar Constâncio Carvalho, Padre Marcos, Piauí, bom dia. Giovana Vitória, não sabia. Vou cobrar do poder público da minha cidade. Isso mesmo, Giovana Vitória. Pode cobrar, porque isso é muito necessário. A cobrança do povo com relação aos poderes. Temos também leis complementares, decretos, medidas provisórias, portarias. Tudo isso aqui, turma, ó, é uma hierarquia de leis. Está bem? A lei do teu município é a lei, que está muito abaixo na hierarquia. Se alguma lei no município for criada e ela for inconstitucional, na hora ela é vetada. O Código de Conduta é uma lei, mas é uma lei que não foi votada ou aprovada pelo Poder Legislativo. Ela não é uma lei com a força que tem a Constituição Federal. O Código de Conduta ele deve obedecer à Constituição Federal. Por exemplo, o Código de Ética do Secretariado, o nosso curso é técnico em secretariado, ele está publicado e eu demorei para encontrar. Mas encontrei. Ele está na página 118 da seção 1 do Diário Oficial da União, de 7 de julho de 1989. Eu demorei a encontrar, fiz uma pesquisa quase 2 horas, 3 horas para encontrar a página exata. E mesmo assim eu não pude fazer o print, porque eu teria que assinar, fazer uma assinatura do site no qual eu pesquisei. Então, o Código de Ética é uma lei, mas ela rege a conduta de uma categoria específica, a categoria do secretariado. E ela é uma lei que tem as suas limitações. Por exemplo, o autor do Código de Ética do Secretariado, a FENASEC, ela não pode, por exemplo, ela não tem, por exemplo, o poder de prisão. Um secretário que infringiu uma norma ética, ele será preso. Então, a FENASEC chama a polícia para prender o cidadão porque ele infringiu o Código de Ética. Não,
não tem poder de prisão. É uma regra de conduta, de ética. Por isso que as infrações cometidas, elas devem estar bem explicadas no Código de Ética e as penalidades correspondentes a essas infrações. Advertência, cassação do registro profissional, sim, pode fazer a FENASEC, tá bom? Então, gente, nós sabemos que a ética nem sempre está relacionada à lei. O Código de Conduta é um código que obriga o cidadão, né, o profissional, a agir de uma determinada forma no exercício da sua profissão. O Código de Conduta, não se esqueçam, é uma lei, mas uma lei por si só não garante que os funcionários, que o profissional atue com ética. É por isso que há uma instituição chamada FENASEC para julgar tudo aquilo que é relacionado a infrações contra o Código de Ética, querido aluno, querida aluna. Vamos ficando por aqui, porque na próxima aula a gente vai adentrar no Código de Conduta Empresarial, que é o que nos interessa, fazer uma reflexão e conhecer as etapas de implantação. Então, olha só, vai ser um pequeno intervalo de 2, 3 minutos. Não saia daí, dá tempo de tomar um cafezinho, beber um copo com água. Até daqui a pouco. Salve, salve!